Olá, paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito de Deus faça morada em você, na sua casa, em nome de Jesus. E eu quero que você, junto comigo, medite num texto onde Deus falou grandemente ao meu coração e queria dividir com você para a glória de Deus, para que esse evangelho tão lindo, para que essa palavra de Deus tão preciosa, tão pura, tão poderosa, capaz de nos salvar, se nós cremos nela e vivenciarmos e vivermos os princípios que ela tem para nós. Quero ler com você um texto que está no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 21. O que estava acontecendo aqui? Pedro, um apóstolo do Senhor, um apóstolo de Cristo, estava dando uma palavra aqui para a igreja, estava trazendo uma direção essa que ele tinha recebido por profecia através de um salmo, onde que era para colocar alguém no lugar de Judas, aquele que traiu Jesus. Judas aqui tinha se matado, Judas aqui não fazia mais parte do grupo dos 12, todos sabem da história da traição de Judas. E pois bem, entre os apóstolos de Jesus, que no início do ministério eram 12, agora eles estavam em 11, e havia uma direção profética para que eles colocassem alguém no lugar. Eu quero ler o texto com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21. Olha a fala de Pedro, olha o que Deus tem a falar conosco. Preste atenção no texto, olha que interessante. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias. E aí depois eles foram orar, buscar a direção de Deus. Dentre esses 2 nomes que foram citados, que foram indicados, eles foram orar a Deus e Deus mostrou que era Matias. Mas o que eu quero que você entenda nesse dia, o que o Espírito de Deus quer tratar conosco, quer falar de uma forma amorosa, de uma forma maravilhosa conosco, nesse simples, mas tremendo texto. Judas já não fazia mais parte dos 12, estava morto. E aí eles precisavam colocar alguém no lugar. A minha pergunta é: por que, mediante um grande número de discípulos que seguiam Jesus desde o início, por que esses 2 nomes foram citados? Reflita comigo. Por que esse José chamado Barsabás e o nome desse outro homem chamado Matias, eles foram indicados para entrar para o grupo dos 12 apóstolos? Existia uma profecia que era para se colocar alguém no lugar de Judas. E Pedro lembrou dessa profecia, por isso que ele levantou esse assunto. Mas o que eu quero que você entenda, o que Deus quer que você medite nesse dia, é por que o nome desses 2 homens foram citados e não o nome de outros foram citados. Nós vemos no texto aí que eles estavam acompanhando o ministério de Jesus, desde o início até quando Jesus foi elevado aos céus. Nós lemos aqui: é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Essa palavra fala de fidelidade. Essa palavra fala para nós termos o nosso nome escolhido, para nós sermos lembrados com relação ao reino de Deus, com relação às coisas espirituais. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, não abandonar o chamado, continuar persistente na caminhada cristã.
Como anda a tua caminhada? Você tem caminhado com Cristo? Veja que esses dois homens aqui, eles foram lembrados. Eles estavam no chamado assim, anonimato. Ninguém falava deles, mas eles estavam ali, firmes, fortes. Durante todas as citações dos 4 evangelhos não foram citados esses dois nomes. E porque agora, quando os discípulos precisaram, quando houve a necessidade de colocar alguém no lugar de Judas, os nomes deles foram citados, porque havia fidelidade neles. Eram homens que foram lembrados por uma vida de caminhada cristã, que foram lembrados por uma vida de caminhar com Jesus. Nós vemos aí do início, desde quando João Batista estava batizando ainda, até Jesus ser levado aos céus. Olha que interessante isso, meu irmão, minha irmã. Quero que você reflita, como anda a tua caminhada? Está firme, está forte? Ou você tem vivido altos e baixos na caminhada? Ou vivido somente momentos baixos, momentos de afastamento de uma caminhada cristã? Ou você tem estado firme, forte na presença do Senhor, assim como foi esses dois nomes? Nomes citados foram tirados do anonimato, não para virarem estrelas, nem para se tornarem astros gospels. Estou falando disso aí. Quero que você entenda que o reino de Deus, o reino espiritual, citou o nome deles. O Espírito Santo de Deus colocou na memória de Pedro, na memória de quem estava escolhendo ali os outros apóstolos, escolhendo quem entraria no lugar de Judas. A pedido do Senhor, é claro, a pedido de uma profecia de Deus. E os dois nomes deles foram citados: José, Barsabás e Matias. Aí eu pergunto para mim, vamos refletir, será que o meu nome nesse dia e o seu nome pode ser lembrado no reino de Deus? Como anda a tua caminhada? Você tem caminhado com o Senhor? Como anda o teu ministério? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda a sua integridade com Deus? Como anda a nossa fidelidade com o Senhor? Eram dois nomes que foram citados, mas nomes de homens que eram fiéis, que caminharam com Jesus do início ao fim do ministério do Senhor. Jesus, hoje, fisicamente, não caminha mais na terra, mas ele deixou o Espírito Santo para que a gente continue esse ministério terreno dele, para que o reino de Deus avance, para que a obra do Senhor seja feita de alguma forma, para que esse evangelho seja anunciado, para que possamos ser chamados de cristãos, parecendo com Jesus, parecendo com Cristo de alguma forma. Como anda a tua caminhada? Será que essa noite Deus pode olhar para mim e para você e citar o seu nome, citar o meu nome? Como homens, mulheres, servos e servas de Deus que têm estado numa caminhada firmes, assim como eram esses homens, caminharam com Jesus do início ao fim no ministério terreno. E como eu disse, nos evangelhos os nomes deles não foram citados, já foram citados aqui. Mas olha que interessante, Deus é fiel, e se você continuar sendo fiel, se nós continuarmos firmes na nossa história, creia que o nosso nome não é esquecido pelo Senhor. Creia que o meu nome e o seu está lá na mente do Senhor. E quando Ele me chamar para algo, quando Ele te chamar para algo, nem que for para se arrepender, nem que for para voltar para Jesus, nem que for para começar uma caminhada com o Senhor, nunca é tarde para recomeçar. Comecei a minha caminhada com Deus com mais de 30 anos de idade, poderia ter vindo antes. Nunca é tarde para começar. Apenas comece e não abandone. Comece a buscar o reino do Senhor. Se você está afastado, volte aos caminhos do Senhor. Papai do céu está de braços abertos. Permita que Ele chame o seu nome. Permita que o seu nome seja reconhecido no mundo espiritual, assim como foi o nome desses dois homens. Eu tenho certeza, aqui quem foi escolhido foi Matias, para agregar o número dos 12 apóstolos, que dariam continuidade na questão da igreja primitiva, da igreja cristã ali. Eu tenho certeza que José, o outro que também foi citado, não ficou chateado. É assim que eu tenho que ficar, quando você tem que ficar, como muitas vezes coisas que nós pensamos que vão acontecer conosco não acontecem. Continue fiel, continue crendo no Senhor,
Continue com a sua vida pautada nas Escrituras Sagradas. Continue fiel. Continue com a sua fidelidade em dia com o Senhor. O seu nome e o meu nome não será esquecido por Deus, assim como foi o nome desses dois homens. Reflita nessa palavra. Uma palavra simples, mas uma palavra que tem muito a falar conosco nos dias atuais. Talvez você tenha se sentido no anonimato, trabalhado para o reino, feito coisas, servido a Deus. E talvez você não se sinta valorizado. Olha para a vida desses dois homens. Homens que estavam prontos. Homens que tiveram mais de 3 anos de caminhada cristã. E em nenhum momento eles foram chamados, mas quando eles foram chamados, eles estavam prontos. Que eu e vocês possamos estar prontos para o que Deus tem para mim e tem para a sua vida. Está disposto a dizer sim a Deus, assim como eles, quando os nomes deles foram indicados, eu tenho certeza que o coração deles se alegraram, eles festejaram por dentro. Deus te chama para algo, Deus te chama para ministério, Deus te chama para o reino, servir ao Senhor, entrega a sua vida a Deus, seja fiel, não importa o que aconteça. Eu tenho certeza que durante a caminhada desses homens, muitas coisas aconteceram, com coisas contraditórias, lutas, tempestades, mas eles não arredaram o pé do ministério, eles não arredaram o pé do reino de Deus. O texto diz que eles estiveram com os discípulos, junto com eles, desde o início do ministério de Jesus terreno, até quando Jesus foi levado aos céus. Isso chama-se fidelidade. Fidelidade. Continue fiel ao Senhor. Se você não tem sido fiel a Deus, comece a colocar em prática. Arrependa-se das suas infidelidades. Deus é amoroso, é poderoso para te perdoar. Deus te abençoe.